Quaresma, perversão e conversão. Por volta de 3 séculos depois de Cristo, a Igreja decidiu aumentar o tempo de preparação para a Páscoa, que era só de 3 dias. Esta preparação para a Páscoa, então, passou a ter 40 dias. Entretanto, a Igreja manteve o tríduo sagrado da Semana Santa: Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, Paixão e Sábado Santo, Sábado de Aleluia. Nesse tempo de 40 dias, os cristãos se preparam para celebrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, fazendo penitência, renúncia, jejum, abstinência, mortificação da carne e oração. Da percepção que os cristãos tiveram de que 3 dias eram insuficientes para a realização de tão importante evento, surgiu então a Quaresma. A Quaresma é um tempo de provação e de transmutação, um tempo onde a perversão se submete à conversão. O número 40 é bastante significativo dentro das Sagradas Escrituras. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites, após o que uma nova humanidade, purificada pelas águas, pôde pisar em terra firme. Durante 40 anos depois de atravessar o Mar Vermelho, o povo hebreu vagou pelo deserto a caminho da terra prometida. Um acontecimento decisivo no perfeito cumprimento de sua missão entre os homens aqui nesta terra foi o fato de Jesus fazer jejum durante 40 dias e 40 noites. Moisés também já havia feito o mesmo. O número 40 pode ser quarentena para a ciência e a tecnologia, mas para os cristãos se chama Quaresma. E é um tempo de intensa preparação e recordação dos acontecimentos mais marcantes na história da salvação. A Quaresma é uma oportunidade ímpar e sem igual de renovar a fé e o compromisso com Deus, com nós mesmos e com o próximo. É um tempo de reflexão, arrependimento e renovação espiritual. Quaresma é, portanto, a palavra utilizada para designar o período de 40 dias, no qual os católicos realizam a preparação para a Páscoa, a mais importante festa do calendário litúrgico cristão, pois celebra a ressurreição de Jesus. E a ressurreição é a base principal da fé cristã. Nesse período, que começa na quarta-feira de cinzas, os fiéis são convidados a compararem suas vidas com a mensagem deixada por Cristo nos Evangelhos. Se tal comparação for mesmo feita de verdade e de coração, ela é um confronto inequívoco e que faz soar como um trovão interno e estonteante as palavras de Cristo: diga-me com quem andas e te direi quem tu és. Tal coisa leva o cristão envolto na mais pura sinceridade a aprofundar sua compreensão da palavra de Deus e a intensificar a prática dos princípios essenciais de sua fé. O fiel se vê cada vez mais se livrando de sua antiga realidade de perversão e adentra, a pouco e pouco, a instância de conversão da realidade cristã, e em busca deste espírito de conversão fornecido pela Quaresma, a Igreja cumpre um papel determinante quando dita sem erro os caminhos de Deus para os fiéis, quais sejam a meditação, a oração, o jejum, a penitência, a mortificação da carne e a esmola. Cada item destes conduz o verdadeiro cristão por pequenos caminhos que levam ao maior e principal caminho, como se houvesse um grande rio e seus afluentes. O foco da Quaresma sempre foi e continuará sendo a conversão ao Senhor. Essa conversão deve ser íntima e pessoal, mas a Igreja é feita de homens, e por isso mesmo, se a conversão não deve ser um teatro espalhafatoso e cintilante, se ela não deve ser um show, ela deve ser absoluta e inquestionavelmente visível, pois Cristo morreu porque deixou visível cada segundo de sua missão: o caminho escondido, o caminho da sondagem, o caminho da espionagem. O caminho dúbio pertence a Satanás e seus asseclas, e pertence à tecnologia de espionagem, à política e a todas as atividades humanas, meramente mundanas, que buscam a perversão do sucesso individual. A quarta-feira de cinzas marca o encerramento do Carnaval e o início da Quaresma. Durante a quarta-feira de cinzas, realiza-se uma missa marcada pela prática da imposição de cinzas. Os fiéis demonstram sua devoção e lembram da passageira fragilidade da vida humana sujeita à morte. Nas missas, o padre abençoa cada um colocando um pouco de cinza sobre a cabeça
ou fazendo uma cruz na testa, e diz: convertei-vos e crede no Evangelho, ou das cinzas vieste, às cinzas retornarás. Essa tradição nasceu como uma manifestação de devoção popular entre os séculos III e IV, quando os cristãos impunham sobre si as cinzas como sinal de penitência pública para se prepararem para a Quaresma. A Quaresma é o tempo de conversão mais forte que a Igreja possui em todo o seu calendário litúrgico. Desde o Antigo Testamento, observa-se a prática ascética como corriqueira entre os judeus, que vestiam-se com um saco e colocavam cinzas na cabeça, um modo bem visível de mostrar uma penitência. A quarta-feira de cinzas, no entanto, soa para os fiéis desatentos como um momento chato, sem graça e deprimente. Os fiéis compartilham do lamento do povo. Restaram apenas as cinzas da carne abundante do carnaval. Quanta lamúria! Contudo, o carnaval é o auge da massiva propaganda comercial do álcool, do culto ao corpo, da libertinagem e da promiscuidade sexual. Ninguém vê a quarta-feira de cinzas como ela é. Todos veem como a propaganda mostra e diz que é, configurando uma doce e perversa indução. Mas a tão criticada Igreja Católica e seus padres é que ousam ir contra a correnteza e apostar na quarta-feira de cinzas como aquilo que ela de fato é, o dia onde se inicia uma transmutação do corpo e do espírito dos fiéis, que acordarem para o aspecto sagrado da realidade, a instância mais profunda e mais sutil de uma realidade sagrada, que revela um tempo de águas mansas, seguras, frescas e cristalinas, onde podemos mergulhar sem medo e viver algo profundo e real, em vez de uma fantasia. E contra a fantasia da promiscuidade sexual e instintos exaltados é que a Quaresma oferece algumas práticas de fortalecimento espiritual: a meditação, a oração, o jejum, a penitência, a mortificação da carne e a esmola. Na meditação nos entregamos a Deus e a Jesus num relaxamento profundo e deixamos com que nossos pensamentos e sentimentos, sejam lá quais forem, mostrem-se a nós mesmos e, expostos assim, sejam vistos pelo Espírito Santo que age em nós. E ao final da meditação, estamos cheios de uma fé renovada e limpos das impurezas de pensamentos e sentimentos que poluíam nosso espírito. A oração nos aproxima de Deus e estreita nossos laços com nosso Pai Criador. Respeitamos e tememos a Deus como nosso Pai, mas a oração nos lembra de que um bom pai é um bom amigo e que Deus é por nós. Jejum, penitência, abstinência e mortificação da carne, cada qual a seu modo, fazem nosso espírito forte o suficiente para tomar as rédeas do corpo e de seus sentidos, suas vontades e seus prazeres, e nos permite subjugar os instintos e mortificar a carne, para que estejam sempre dentro dos limites da moralidade cristã. E a esmola é a prática da renúncia de um bem lícito para dá-lo a alguém que precise, trabalhando o desapego continuamente. Para tanto, deve-se insistir. Aqueles que não conseguem dar mais do que centavos e roupas rasgadas devem persistir na prática. Praticando a esmola como renúncia, agradamos a Deus e nos livramos de bens materiais dos quais já não precisamos e que entulham nossa casa e nossa vida. Retornando à Quaresma, é bom que se diga que a Semana Santa faz parte da Quaresma, como já dito. A Semana Santa é a semana das semanas, mas ela também é chamada de a Semana Maior. Ela é maior não somente porque, ao invés de ter 7 dias, contém 8, sendo 2 domingos, mas porque ela celebra o coração do mistério de nossa salvação. E a Quaresma termina dentro da Semana Santa. Conforme as normas universais do ano litúrgico e o novo calendário romano geral, promulgadas pelo Papa Paulo VI, a Quaresma se encerra na Quinta-feira Santa, antes da missa vespertina de lava-pés e da instituição da Eucaristia. Mas, de acordo com o missal de São Pio V, a Quaresma termina no Sábado Santo, antes da missa da Vigília Pascal. E a própria missa da Vigília, no rito antigo, indica essa mudança de um tempo para o outro, pois o sacerdote começa a celebração com paramentos roxos e termina com paramentos brancos.
A importância do tríduo pascal é o porquê das duas maneiras citadas há pouco. O tríduo pascal é uma espécie de tempo à parte dentro do próprio tempo de austeridade da quaresma. Mais do que isso, estes 3 dias em que se celebram a paixão, morte e ressurreição do Senhor constituem como que o coração do qual se origina todo o restante do ano litúrgico. A quaresma culmina justamente no tríduo santo, que nos conduz até o tempo da Páscoa. O tempo de conversão se inicia na quarta-feira de cinzas. A quaresma se inicia. Portanto, a quarta-feira de cinzas não é o fim do carnaval, mas sim o início da quaresma. O tempo de conversão se inicia na quarta-feira de cinzas. A quaresma se inicia como um momento forte, o mais forte, de graças especiais e únicas. Um momento que se abre para um tempo em que temos a oportunidade de nos converter e nos chegar mais a Deus. Essa salvação se realiza na Páscoa de Cristo, que passando pelo sofrimento e pela morte, entra na vida nova da ressurreição. Em Jesus, o Filho de Deus, a humanidade tem acesso à Páscoa eterna. A Páscoa cristã celebra Jesus e sua mensagem viva da libertação do maior cativeiro do homem, o cativeiro que tem o pior senhor de um lado e o escravo mais humilhado e sofrido do outro lado. O escravo é o homem, e seu cruel senhor é o pecado. Jesus liberta do cativeiro do pecado. Nosso espírito é forte, mas nossa carne, largada nesse mundo, é matéria que se chega à matéria e que tende cada vez mais a se afastar e se perder do espírito. Quando Jesus disse: "Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus", ele colocava nítida a oposição entre o mundo espiritual e o mundo material, como nas duas faces de uma mesma moeda. E é assim que somos matéria e espírito. Mas se a matéria nos seduz e perverte e nos faz viver como escravos do pecado, se ela tem a força de sedução do prazer efêmero, o espírito, por sua vez, emana de uma fonte viva e eterna de alegria e felicidade. Olhai, basta olhar com olhos de ver, e verás a conversão. A essência mais profunda da realidade é a vida no espírito, porque ele nunca morre,